Olá, taurinos, tudo bem? Aqui é Vivi Aureli, vamos fazer uma leitura para abril, Sol, Lua, Ascendente, Vênus. Para o signo de Touro, é uma leitura, desta vez, para abril, então tem um tempo determinado, mas é para muita gente, né? Então, você tem que pegar aqui o exemplo, tentar colocar aí a circunstância do exemplo, né? Na sua situação. Se você sentir que é com você, né? Vamos lá. Vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit. Vamos lá, vamos pegar os 4 elementos taurinos. Quem quiser fazer uma leitura como essa, no meu site, a gente tem o Visão Geral, tá? Que é a mesma estrutura, só que ao final eu tiro 9 cartas ao invés de 3 para clarificação, tá? Mas o restante é idêntico, tá? Se você quiser fazer a sua, fique à vontade. Tem meus contatos aqui na descrição do vídeo e tem também o meu WhatsApp, né? Se você tem alguma dúvida, não sai comprando, pergunta antes, tá bom? Então, vamos lá, Terra, Valete de Espadas. Fogo, 8 de Ouros. Ar, o Mago. E água, a Roda da Fortuna. A soma da 11, que eu considero a carta da força, tá? Força fala de vitória, tá? Então, mas deixa eu explicar para quem chegou agora, certo? Olha só. Nós temos aqui o Terra, né? Você veio aqui para saber o que vai manifestar do Terra, tá? Se você tem um projeto, que é a carta do Mago, que é na sua cabeça, o elemento ar vai falar do que você está projetando para sua vida, tá? Por isso que é muito importante a gente controlar os pensamentos, porque eles estão mandando ali um monte de informação para o universo, certo? Vocês manifestam aqui na sua mente o Mago, e o Mago é exatamente, você se vê manifestando algo que você quer. Só que o Mago representa meio o início aqui de um processo. Então, de alguma forma, você já tem meio que um plano, você tem meio que uma imagem mais clara do que você quer, mais clara não, bem clara do que você quer manifestar, certo? Então, na sua mente, isso é bem importante, porque tudo começa ali, você sabe o que você quer, onde você quer chegar. Se você vinha de uma fase com um pouco de dúvida, pelo menos na sua cabeça as coisas estão mais claras agora, tá bom? E aí, como é que a gente faz, né? A gente tem que, eu vou fazer pela sequência aqui, tá? A gente projeta, geralmente assim, mas acontece que a gente tem muitas dimensões, então, às vezes, em cada parte da nossa vida, a gente tá numa fase do elemento, tá? Mas não vou explicar aqui muito, senão fica muito confuso. Então, você projetou alguma coisa, qual é a tendência depois? A gente tem o projeto, a gente vai tomar uma ação, né? E eu sinto que você meio que... primeiro, o que é o fogo? O fogo vai falar da ação. O fogo fala dos seus desejos, das suas decisões, das suas ações, da sua espiritualidade, da sua força de vontade. Com o 8 de Ouros, você realmente, você deseja, né, reconstruir algo. Tem muito claro que aqui que tem essa questão do material. Então, de repente, você quer... se você foi casada, você quer casar de novo, né? Tava solteira, quer ter um relacionamento. Tudo que tá relacionado ao Terra, e no Terra os relacionamentos têm compromisso. Eu tava meio isolada, tal, resolvi participar de grupos de novo, ver meus amigos. Porque quando a gente tem amigos mesmo, a gente tem compromisso. Então, às vezes, você queria fazer alguma coisa pra você, mas o seu amigo, a sua amiga chama. Então, a gente sabe que existe vantagens, né? É gostoso a gente ter amizade, isso é muito bom. Mas ela exige um pouco mais da gente, né? Então, mas é uma coisa boa, tá? Também pode ser que você queira reconstruir aí, você tem um plano bem claro da sua reconstrução material, profissional, você quer se recolocar no mercado, né? Você quer recuperar alguma questão financeira, então isso está bem forte aqui, tá? Então, só que essas atitudes você já veio tomando. O que parece que em abril acontece, por que eu falei que já vem tomando, que eu sempre explico. Porque no fogo, quando a gente tem o elemento terra, significa que eu estou... É como se fosse uma brasa. Eu já vim queimando essa lenha aqui. Eu já acendi esse fogo ali atrás. Né? Eu já vim agir... A grande decisão de uma... Eu tomei uma ação muito forte em algum ponto. E aí aqui eu só tô mantendo aqui algumas... Eu tô mantendo um ritmo, por exemplo, tá? No sentido de reconstruir ou conseguir construir o que eu desejo, certo? Pode até ser que você...
não tinha clareza quando você tomou a primeira ação, ou você teve uma situação que você teve que reagir naquele momento e a partir dali você foi construindo uma nova mente, né, uma nova forma de ver uma situação e o seu futuro. A gente não tem uma coisa tão linear na vida, né? Nem todo mundo começou no mesmo ponto, tá, gente? Então, assim, ao invés de você tentar encaixar uma situação, faça de conta que você está ouvindo uma história de você na terceira pessoa, tá? Aí você fala, caramba, eu acho que eu vivi aquilo em outra situação. Porque se você quer o tempo inteiro encaixar o que eu tô falando numa situação muito específica, fica mais difícil de entender. Quando você deixa solto e vai vendo essa história como vendo a sua vida, aí você tem insights, aí vai ficar mais fácil você aproveitar a leitura, tá? Principalmente os 4 elementos. Tá ótimo. Então, você havia tomado alguma decisão. Eu falo isso que talvez você não tivesse muita clareza, porque a clareza tá muito forte agora com a carta do mago, que é o número 1. Então, me parece que isso é uma novidade, não é? Ter clareza o que eu quero, para onde eu tô indo, enfim, parece que alguma certeza veio ali. Só que as ações, elas já haviam sido tomadas, então você só talvez fortaleça essas ações, né? No sentido de permanecer naquilo que você estava fazendo. Agora eu entendi, agora tá claro que eu tô no caminho certo. Maravilha, tá? Você consegue materializar tudo? Não, porque me parece que você devia estar num limbo, num mundo, ali num lugar onde você não tinha certezas, né? Meio que num purgatório mental, né? Então, assim, as coisas eram confusas, talvez, né? Então, eu não vejo que aqui você está manifestando tudo agora. A vida é feita de um processo, esse processo deve ser um processo grande da sua vida. O 11, que é a carta oculta, fala de vitória, de uma virada. É muito forte para as questões emocionais, tá? Porque a roda da fortuna está aqui nas suas relações, no seu emocional. Mas assim, você vem, né, meio que organizando a sua vida e agora você está com clareza de onde você quer, para onde você quer ir, onde você quer chegar. Então, que agora você tem clareza onde você quer chegar, para onde você quer ir, e antes você estava meio que tentando se organizar. Sabe aquela coisa que está tão bagunçada que você não acha nada? E aí você dá uma arrumada ali no primeiro momento por necessidade, mas depois você começa a entender como é que você quer que a sua casa fique. Não, aqui vai ficar a sala de jantar, ali vai ficar não sei o que lá. Por quê? Porque agora você tem clareza do que você deseja. Então, no Terra, você está numa energia de colocar, né, de consolidar alguma coisa aqui, tá? Que você já vinha fazendo. Então, você não vai mudar a sua situação macro, você vem fazendo o que você estava fazendo. Por exemplo, então você... Não me parece que você quer mudar de trabalho. Se você quiser mudar de trabalho, e vai ser a longo prazo. Você vai começar, por exemplo, um estudo agora. Então, você vai começar a criar essa estrada para esse novo trabalho, né? Você decidiu agora que vai ficar bem no seu trabalho. Então, nesse momento, você está organizando as coisas, você está indo atrás de informações, procurando situações novas, pessoas novas também. A ideia do Valete de Espadas, depois a gente vai até confirmar com as outras cartas que a gente for tirar aqui, é que pelo jeito, o Valete vai falar do que é novo, do que eu não experimentei. Tem muito a ver com as questões dos relacionamentos. Talvez fosse muito importante em abril, realmente vocês aproveitarem aqui algum tipo de movimentação na sua vida social e emocional, no sentido de experimentar alguma coisa que você não experimentou. Então, de repente, falar com pessoas que você não falava antes, né? Tentar fazer algum tipo de amizade nesse sentido, né? Ou tem simplesmente estar aberto, né? Aberta a pessoas diferentes que pensam diferente de você, né? Ou até que tenham gostos diferentes de vocês, né? Porque isso vai ser muito bom nesse seu contexto, tá bom? Por quê? Porque é a soma das cartas da carta da força. A carta da força é uma carta onde a gente realmente tomou posse, né, desses nossos instintos, porque a minha mente está clara e está direcionando, né, toda uma força que antes podia estar meio caótica, né? Então você está aqui convergindo essa força para um ponto só, tá? Eu não vou falar muito dos relacionamentos, porque a roda da fortuna é uma carta que traz uma reviravolta e é uma carta de destino. Então, como a gente vai tirar cartas depois para relacionamento, vai tirar algumas cartas aqui, então a gente vai tendo mais clareza depois, tá? Pode ser tanta coisa, né? Só que assim, o 10 da roda da fortuna, no seu emocional e nos seus relacionamentos, é também o 1 do mago, né? Aí eu não sei quem vem primeiro, né? Se vem essa situação e aí você ganha essa clareza, ou se a sua mente, você agora tá percebendo isso, né? Que você tá numa fase nova, então se abre para alguma coisa nova e aí você consegue dar oportunidade para o destino agir, né? Eu sempre vejo a roda da fortuna como uma intervenção. A roda da fortuna,
ela sempre vem de surpresa, né? Então, eu acho que é mais, de repente é mais uma pessoa que surge na sua vida aí, ou um grupo, tá? Que faz você abrir a sua mente, ou você ter clareza agora do que você quer. De repente você já estava no lugar certo com as pessoas certas, você só não estava conseguindo enxergar isso, né? Ou avançar nesse sentido emocional e de relacionamento. E aí a roda da fortuna está trazendo uma situação que vai te favorecer, né? Vai favorecer você, vai favorecer essa visão, né? Vamos lá, corpo, o 8 de ouros. Parte de vocês tem aqui uma questão, que o 8 de ouros saiu na parte do fogo. Você vem trabalhando nas suas ações também uma reconstrução de saúde, tá? O 8 de ouros vai falar que abril vai ser um mês onde você vai perceber que realmente está valendo a pena, tá? Toda essa sua movimentação, né? Porque a gente está falando de concretizar. Quando a gente vê um terra com valete de espadas, não quer dizer que todas as áreas do terra que vão falar do quê? De dinheiro, trabalho, compromissos de relacionamento, saúde física e o tempo, elas estão tudo com novo. Na questão física, você vem trabalhando já há algum tempo uma reconstrução, né? Aqui da sua saúde, restabelecimento, ou simplesmente você está querendo melhorar, né, a sua saúde como um todo, mesmo que você não tivesse um problema, tá? Então, me parece que abril você sente bem forte essa energia, que você começa a colher resultados, tá? Na mente, você tem o Rei de Copas, tá? E o Rei de Copas na mente, ele pode representar esse mago, e eu falei pra vocês que o mago estava relacionado à roda da fortuna, que estava relacionado à água, e aqui está relacionado ao seu chakra do coração. Eu acho que o que você sempre quis, seja lá o que, não sei o que aconteceu na sua vida, Touro. Você pode ter se separado, perdido um amor, perdido um sonho, perdido um emprego, não sei, tudo isso junto. O que você talvez estava tentando fazer é reconquistar tudo isso. Só que vocês estavam perdidos, porque emocionalmente a coisa devia estar mais complicada. E de alguma forma na mente você queria isso, se curar. Só que vocês estavam perdidos, né? Me parece que tem aqui uma ajudinha do destino em abril para você para você avançar nesse sentido aqui, tá? 2 de espadas aqui na espiritualidade. Você vem muito... O 2 de espadas é uma necessidade de olhar a espiritualidade dentro de um aspecto diferente, né? Você tem que equilibrar. A espiritualidade, ela vai ter um lado, sim, que é material, que ela ajuda, e que se a gente tiver mal, a prosperidade dificilmente está com a gente, mas ela não é só para isso, né? Quando a gente tem a espiritualidade, ela tem a ver com o processo nosso. A consequência, muitas vezes, até positiva, pode ser uma melhora na sua vida, inclusive a sua saúde, tá? Sem saúde é complicado, né? Então, a sua saúde, e talvez mais a longo prazo, porque não tá aparecendo exatamente em abril, até melhoras financeiras. A gente vai ver depois finanças, tá? Mas a ideia de que pode ser também que vocês estejam divididos, né? Talvez vocês venham fazendo uma transição, né? Talvez você fosse de uma religião, tá começando a conhecer outra religião, ou pode ser que você precise encontrar um equilíbrio aí, porque de repente você foi conhecer foi fazer terapia, ao mesmo tempo que foi conhecer outras tradições. Parece que você tá no momento de fazer uma escolha também, né? Tipo, sabe? Você serve ao quê? A quem? Né? Isso não importa se tá certo ou errado. De alguma forma você tem que criar essa coisa firme, estruturada, né? A que Deus você serve, né? Entende? Dentro de você serve a quem? Ao seu eu superior ou ao seu ego? Né? Se você está aqui entre um caminho e outro, afinal de contas, o que faz sentido para você? Porque qualquer tradição que você vai escolher, ela vai ter um lado que vai fazer muito sentido para o lado positivo, mas ela vai ter os desafios dela. Eu não conheço nenhuma tradição que não tem desafio. Eu até desconfio de tradições onde tudo é muito florzinha, porque no mundo material... quando a gente quer construir algo, a gente tem a labuta em cima, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Mesmo que você faça algo prazeroso, mas para você fazer perfeito, né? Vamos supor, um acabamento. Você vai pintar o seu quarto, tá? Você não é pintor, tá? Mas você vai fazer. Pode ser que você não tenha as ferramentas, você vai demorar um pouco mais. Mas a ideia de que o capricho, essa construção do que você quer, vai dar trabalho.
Entende? É nesse sentido que talvez muitas pessoas vão ter que entender, equilibrar isso. E o dois espadas significa também fazer uma escolha. Pode ser que você se decida, né? Ou você se enxergue agora você tem clareza de que turma você é, né? Penso isso. Eu coloquei aqui, mas eu preciso pegar os demais. Dinheiro. A gente tem aqui o Cavaleiro de Copas, tem notícias positivas para o financeiro, tá? Então, me parece que o Valete de Espadas ali é uma questão bem social e tal, tá? Vamos lá. Trabalho. O 2 de Copas. Pode ser que esse desconforto no terra, talvez, seja essa situação nova. Meio que a roda da fortuna acontece aqui, tem gente nova chegando. Talvez o desafio grande seja esse, né? Pra você, tá? Agora, eu tenho que dizer, essa pessoa pode aparecer no seu cotidiano, aí do seu trabalho, pode até ser uma pessoa que vai trabalhar com você. Mas aqui a gente tá falando de uma pessoa importante, tá? Por que cotidiano? Pode ser que a pessoa não trabalhe com você, mas sei lá, no seu trabalho você conheça alguém. Ou no seu cotidiano, que você tá, né, aí. Porque o trabalho, gente, quando a gente fala do trabalho, é o seu dia, é o dia a dia, né? Não é exatamente só a sua casa, é só o seu trabalho, mas tudo que tá fora ali da sua casa, né? A partir do momento que você sai da porta da sua casa, a sua vizinhança, né? Onde você faz compras, enfim, tá? O seu cotidiano, inclusive, é onde você trabalha. E as pessoas com as quais você trabalha. Mas a gente tem uma pessoa importante aqui, tá? E aqui, essa pessoa, inclusive, pode estar te trazendo uma notícia feliz, né? Cavaleiro de Copas aqui em termos profissionais, tá? Mas o 2 de Copas tá falando aqui de harmonia, de equilíbrio, certo? Vamos ver a questão de relacionamento, a consciência. Olha como tá conversando a sua leitura, né? O As de Espadas fala de consciência, de abertura dessa consciência. Exatamente, eu falei pra vocês que vocês agora parece que vão ter consciência e se abrem. Às vezes a coisa já tava aí na sua vida, a vida tava rolando, mas você não tava conseguindo se conectar. Pode ser um evento, um encontro inesperado, né? Pode ser que alguma coisa aconteça não com você, com outra pessoa, essa pessoa lembre de você e vem falar com você, se for no profissional. Seja lá como for, existe aqui uma intervenção divina que vai aqui aproximar ou reaproximar uma pessoa de você, e ela de alguma forma vai ter uma ação positiva, tanto no seu cotidiano quanto na sua vida material. Aí a gente poderia aqui ficar, né, várias horas. Se a gente estivesse tomando um cafezinho, um vinhozinho, ficava melhor. Para pensar em quantas possibilidades isso pode ser. Então, você tem que adaptar para a sua situação. Essa pessoa pode até te trazer prosperidade, porque simplesmente agora você entende onde você está, o que você quer, e simplesmente você pluga, né, a sua prosperidade ali no seu, na tomada, né? Touro costuma ter prosperidade, tá? Mas o touro tem um lado que quando ele é traído, ou ele se ficou mal, né, alguma coisa assim... E quando ele vive pro negativo também, eu vou te contar, é complicado, porque é exatamente o oposto. Então, vai ter a escassez, aí pode ser mais egoísta, né, e tudo mais, tá? O As de Espadas tá falando assim, olha, quem te viu, quem te vê. Tem um antes de abril e depois de abril de 2025 para Touro nas questões dos relacionamentos, tá? Então, o As de Espadas vai falar, claro, e interessante que eu acho que isso aqui saiu também para Áries, hein? Gente, saiu um As de Espadas nas relações, se eu não me engano. Depois vocês dão uma olhadinha lá. Você não precisa estar lidando com Áries, você pode ter Áries no seu mapa, tá? Ou simplesmente a leitura pode estar relacionada, ok? Pode estar ser uma complementação. Porque a gente tem 12 signos do zodíaco no nosso mapa, né? Então, tem leituras que às vezes se conversam demais, que na última leitura que eu fiz, acho que foi Aquário e Capricórnio, parecia que uma estava complementando a outra. Mesmo que você não fosse nem de Aquário nem de Capricórnio, mas se alguém ali achou que a dinâmica coincidia com a pessoa, as duas leituras se complementavam, foi incrível. Aqui, especificamente nesse campo aqui, parece que na parte de relacionamento tá bem parecido. Ponto. Dito isso, vamos lá. As de Espadas, então, tá falando de direcionamento, mas também tá falando de corte, mas é o 1. E a roda da fortuna no água é também o 1, porque é 10. 1 mais 0, 1. Na mente, a gente tem o 1 do mago. Então, assim, tudo fica claro agora, né? Vamos pegar 3 cartinhas para dinheiro. Eu acho que o que traz ali... Então, por que o valete de espada sai no terra? Porque é um início, então não é ainda uma concretização, né? Então mexe para os taurinos que são muito... qualquer signo de terra, né? Mas tem esse apego mais forte à rotina.
pode ser que às vezes você nesse momento ali, né, não se sinta na sua plenitude do terra porque mudou a sua rotina principalmente por causa de alguém. Vamos supor que você começa a namorar uma pessoa, ou uma pessoa entra na sua vida, muda a sua rotina, né, obviamente. Cavaleiro de espadas, então estamos falando aqui de uma comunicação mesmo. A gente já tinha acertado com o cavaleiro de copas, né, na questão das finanças. A torre. Alguma coisa vai parar aqui, nós vamos ver o que que é. 9 de espadas. A gente sabe que o cavaleiro de copas está trazendo um convite, o cavaleiro de espadas uma comunicação, mas essa comunicação ela representa o quê? Que você teria que parar com alguma coisa, só que você tem medo, tá? Aqui. Ou alguma coisa que estava te bloqueando, vem a torre, né? E aí, no final das contas, alguém fala alguma coisa para você, ou você, através de algum tipo de comunicação, descobre alguma coisa, né? Ou descobre que alguma coisa aqui vai finalizar, algo que estava te dando medo. Vou pegar mais uma carta depois. 3 de copas, tá? 3 de copas é uma carta positiva, de realização. Pode ser também que aqui você está recebendo um convite. Esse convite, a gente já sabe que é um convite feliz, tá? Só que vai representar para você um momento de muito medo, de você largar alguma coisa que você já vinha fazendo, para entrar num outro campo. 3 de copas vai falar também de grupos. Lembra que tem uma questão social, né? Eu vou pegar as de trabalho e também de relacionamento, por quê? Porque a gente sabe que no campo emocional tinha alguém que ia te trazer um novo direcionamento, né? Então, pode estar tudo relacionado aqui, né? Então, por mais que... Como a gente sabe que o desafio é emocional, né? De ter esse recomeço, pode ser que quando chegue aqui uma proposta... você tenha medo de repente, de alguém não cumprir alguma coisa, né? Ou tem medo da transição, né? Em termos financeiros, tem medo de ter algum problema, tá? O 16 da torre é o 7 do carro, que fala de direcionamento. De certa forma, isso aqui vai te dar direcionamento e vai te trazer aqui muitas celebrações, tanto em grupo quanto, assim, internamente. Só que, olha, eu tenho que dizer, né? O medo... Esse 9 de espadas fala dos medos. Pode ser que ou essa pessoa é alguém realmente do passado, então, como eu falei no começo, pode ser alguém que reaparece. Ou simplesmente essa situação te lembra algo do passado. Você fala, eu já fiz isso antes, eu não sei, não deu certo. Ou você considera que não deu certo, ou acabou dando certo um período, mas depois não deu certo. A gente também tem isso, né? A gente acha que dar certo é quando dá para a vida inteira. Mas, na verdade, às vezes aquilo deu super certo, porque, né? Era só aquele momento mesmo, a gente aproveitou e acabou, né? Então, você talvez tenha que ver também isso de maneira diferente. Aquilo foi bom, você cresceu, acabou, tinha um tempo, e agora tá ressurgindo uma nova oportunidade, tá ressurgindo uma oportunidade semelhante. Ou é alguém que realmente, você lá atrás, né, achou que, poxa, mas eu já dei uma chance, eu tenho medo. Porque aqui tem um histórico, né, gente? Esse histórico pode ser com alguém específico, que tá voltando e te trazendo uma oportunidade, ou esse histórico que vai mexer com o seu profissional e financeiro, ou esse histórico tem a ver com uma experiência semelhante, né? Então, aqui é uma situação nova, mas a experiência em si é muito semelhante a alguma outra situação, tá? Mas eu sinto que você tem medo. Pode ser também que você tenha que fazer aqui um direcionamento, você recebe uma notícia, você tem que redirecionar, reestruturar alguma coisa. Eu sinto que isso te gera bastante medo, tá? Vamos lá, mas a notícia é boa. Ó, a roda da fortuna no trabalho. Então, essa pessoa que a gente viu 2 de copas, ela tá vindo para trazer uma reviravolta no seu trabalho. Pode ser uma parceria, pode ser que alguém te indique, tá? Essa pessoa pode te indicar. Ó, que eu tô falando, só que tem o 3 de espadas. Esse medo de quê? De fazer uma escolha. A temperança. E a temperança é 14, com a roda da fortuna, que é 10, dá 24, que dá 6 dos enamorados, uma escolha e uma sociedade, tá? É interessante que aqui tem uma reviravolta. A princípio, essa oportunidade, como a gente sabe que você tem que fazer uma escolha, ela não é muito fácil para você não, tá? De qualquer forma, essa nova fase, ela é mais equilibrada, ela vai trazer aquela cura emocional que você queria, né, que é o rei de copas ali, tudo isso faz parte desse pacote em termos do seu profissional. Só que essa reviravolta,
É como se fosse uma. O que está acontecendo aqui, ó? O Três de Espadas não é só traição. O Três de Espadas é uma expectativa minha em relação, geralmente, a uma pessoa ou situações que não se concretizam, tá? Às vezes essa perspectiva que você tinha, na verdade, estava te atrapalhando, né? Então alguém pode estar te trazendo uma verdade, o Cavaleiro de Espadas fala de uma verdade, e aí a partir dessa verdade você consegue trabalhar, né? Você consegue fazer caminhar aqui numa outra estrada, que vai ser uma estrada mais favorável, tá? Pelo menos, a princípio, o resultado dá uma virada no seu trabalho, né? Te traz um pouco dessa dor, enfim, porque alguma coisa não aconteceu do jeito que você queria, ou essa mudança, na verdade, você queria que desse certo onde você tá, e de repente você vai ter que mudar completamente a sua vida. Pode ser também, tá? Às vezes você tem medo aqui de uma mudança muito grande, que nem a torre, vou mudar totalmente a minha estrutura, você tem medo de ter problemas financeiros com isso. Aí vamos supor que alguém te chama para trabalhar em outro lugar. Pô, você vai trocar de cidade, não sei o que, você vai ter um gasto. Você tem medo de fazer esse investimento. E aí, de repente, isso não dá certo, tá? Porque você já fez isso antes e não foi legal. Então, essa escolha, essa parceria, porque tem uma parceria aqui, os namorados tá aqui. Ela de verdade vai te trazer muito equilíbrio e depois vai te trazer um novo ambiente, uma situação, principalmente em termos de relacionamento, muito melhor. Só que você passa, é quase um trauma pra você, sabe? Sabe? Uma pessoa que tá... Sabe quando uma pessoa entrou, ela não tá... Vamos supor que você passou por um processo ali de estresse muito grande, né? Então a pessoa... Ai, como é que chama essa palavra? Isso acontece quando, por exemplo, a pessoa tá voando, né? Ela entra em pânico. Então ela começa a gritar, por exemplo. E o que acontece? Eu não sei se isso tem hoje, mas às vezes eu tenho uma irmã que se formou aí, tinha aqueles negócios da ANAC, pra ser aeromoça, né? Pra ser atendente de bordo. Não sei se essa palavra, qualquer coisa, vocês me desculpem. Mas enfim, pra trabalhar ali, né? Pra lidar com essas pessoas. E lá, naquela época, podia-se, quando a pessoa tá muito desesperada, ela põe ela em risco e os outros, né? Então, o que acontece? A pessoa leva um choque ali, então a pessoa às vezes pode falar, sei lá, mais alto e não sei o quê. Por quê? Porque a pessoa sai, eu não quero usar o termo que eles usaram na época, mas assim, é como se você desse um tapa na cara da pessoa, literalmente, e a pessoa, de repente, ela volta. Sabe? Por quê? Porque ela tá fora de si ali, então, quando ela leva um choque, aí ela volta e fala, opa, peraí. Calma, aí ela pegou e fala assim, agora acordou? Parou? Tá me escutando agora? Porque naquele momento, a pessoa não consegue nem escutar, não consegue fazer nada. Então, ela tem que parar. E como é que o touro vai parar aqui? De uma situação que talvez venha do passado, que vai envolver principalmente pessoas e que pode estar afetando o seu profissional e o seu financeiro. Tendo um choque. É algum choque aqui. Aí quando você tem esse choque, né, essa mudança nessa estrutura, você se toca de alguma coisa, entende? E aí você tá vendo a realidade. E a partir daí você vai tomar as atitudes corretas, você vai fazer escolhas adequadas. Vai levar você, primeiro, aqui estava acabando com o seu emocional, uma cura emocional. Segundo, uma melhor situação ali com pessoas no seu entorno ou uma sociedade onde você trabalhe, né, ou você tá fazendo mais parcerias. Então, me parece que você sai de um estado que tem muito mais a ver com esse emocional e vai melhorar o seu profissional e financeiro, tá? Mas vamos ver esse pessoal aqui, ó, Imperatriz. Imperatriz é muito boa. É a própria uma energia de touro também. E fala de abundância, principalmente no campo das relações, tá? Nossa, saiu essa mesma carta na mesma posição para Áries. E o Valete de Espadas que saiu no Terra, tá? Olha, gente... Tem alguém que chega, mas é no seu cotidiano, e isso tem a ver com dinheiro. Ponto. Não sei se isso é um trabalho, parceria. Começa ali, essa pessoa vem dali. Só que essa pessoa, depois, de alguma forma, você vai construir, né, essa relação com essa pessoa. E nessa sua abertura, primeiramente, você vai se estabilizar nessa relação com essa pessoa. Você vai ver que você vai entrar numa... Por quê? Porque você tem que vencer todos esses medos. Então, já chega uma variável. Então, você tem que lidar com essa situação e essa pessoa. E aí, você retoma aqui, então, provavelmente, a sua confiança, tá? Pra depois você se abrir aqui às outras pessoas e tal. Então, tá surgindo alguém que te traz uma proposta, que vai te abrir oportunidades,
Só que nesse momento você tá provavelmente com muita desconfiança, tá? E aí essa pessoa, ela traz, o que que você precisa? Talvez realmente uma mudança muito grande, desse choque de realidade para você cair na real. Então essa pessoa tá trazendo, através até do destino, que o destino tá trazendo as questões emocionais, alguém, e a espiritualidade está trabalhando nessa sua escolha. Essa escolha de dar uma chance de vencer um medo ou um trauma aqui, ou um apego, né? Tá com muito mais cara com o 3 de espadas de alguma dor que te marcou e aí você tá num curto-circuito. Então, essa situação, ela é uma situação grande. Então, não é uma coisa pouca coisa. Então, de repente, para você se curar, tem que ser uma coisa grande. Você tem que trabalhar em outro lugar, fazer uma movimentação maior, entende? Mudar a sua estrutura completamente para você conseguir, a partir daí, meio que um papel em branco, lidar e a princípio com uma pessoa, que para você também já vai ser difícil, você tem que ganhar essa confiança. Essa pessoa vai ganhar essa confiança sua. Isso vai ser reestabelecido para você. Então eu não sei se essa pessoa tá voltando ou se ela é alguém aqui nova, mas é alguém que vai te ajudar a reconstruir isso. Aí sim o Valete de Espadas mostra ali no Terra pessoas novas, aí você se abrindo, aí você realmente aproveitando oportunidades. Mas é como se surgisse alguém, porque o 2 de Copas apareceu no trabalho e os namorados como carta oculta. Essa pessoa, ela pode até se transformar num relacionamento para algumas pessoas, íntimo depois, tá? Sim, só que a princípio é uma parceria. Com certeza tem uma afinidade, porque o 2 de Copas fala disso. É também alguém que te complementa, tá? Então, o que significa quando alguém complementa a gente? Que essa pessoa é diferente da gente. De repente você estava também esperando o tempo inteiro ficar com pessoas iguais e de repente a coisa vai dar certo com alguém diferente de você, tá? Lembra que você tinha que experimentar algo que é diferente de você, lembra? Principalmente no campo das relações, porque parece que a prosperidade está caminhando por aí, tá? Pelo menos na janela de abril, me parece que é essa oportunidade, tá? Então, gente nova tal, essas pessoas depois você vai desenvolver uma pessoa ou um grupo específico, você vai conseguir se consolidar, a partir daí você vai começar a se abrir para muito mais gente, para muitas oportunidades, só que para isso você tem que se estabilizar de novo, né? Emocionalmente, 4 de ouros. Você tem que encontrar essa estabilidade para poder vencer o quê? Esse medo. Essa coisa assim, vai fazendo com medo, depende, né? Se você tá com muito, a torre com a carta do 9 de espadas é uma carta muito forte, é uma combinação muito forte de medo. Então, é claro que a gente só vence o medo, o trauma ou o medo, né? Eu sempre dou esse exemplo. Eu só venço o medo de dirigir dirigindo. Mas você não pode pegar uma pessoa que vai te ensinar a dirigir ou vai te ajudar nesse processo, uma pessoa totalmente doida, entende? Que põe você no seu limite, porque você já tá no seu limite. Então, você precisa o quê? De uma pessoa paciente, que entenda que você tá com essa situação e que sabe que você tem, que aquilo ali vai passar, já tá uma pessoa que tá acostumada, de repente, ou já conhece um pouco esse perfil. E depois que você passa, nossa, vai ser o melhor motorista do mundo. Beleza, mas ali naquele momento, para você retomar a sua confiança, essa confiança tem que ser passada por alguém, né? Então, tem que ser uma pessoa muito centrada, não, desculpa, todo respeito, uma pessoa porra louca, né? Então, assim, sabe, sai fazendo qualquer coisa. Não, tem que ser uma pessoa centrada, né? Então, essa pessoa, ela parece ser uma pessoa centrada, uma pessoa muito equilibrada, uma pessoa que de repente vai saber lidar com momentos de insegurança que você vai ter, porque essa pessoa sabe que vai dar certo. Ela sabe, ela não tem dúvida não, ela é 100% ali, não existe nada 100%, só falando aqui, mas dá essa impressão. Então, você constrói esse ambiente de segurança e de autoconfiança, primeiro aqui com alguém que é a pessoa que está chegando, depois isso vai se abrir. Essa pessoa, qual é a característica dela? Essa pessoa, ela é uma pessoa que tem sabedoria, ok? É uma pessoa mais fechada, mas ela tem você pode ter a percepção dela, talvez de uma pessoa audaciosa, um pouco imprudente. Não, essa pessoa não é imprudente, mas é uma pessoa que está sempre aberta, é uma pessoa que tem um espírito jovem, então vamos dizer assim, tá? Uma pessoa jovial, tá? Mas é uma pessoa fechada e é uma pessoa que tem equilíbrio, tem sabedoria, ok? É uma pessoa que vai te ajudar a se reencontrar. Tá bom? É isso, um beijo, fiquem com Deus e até mais.